negócio é o seguinte. Agora falando sério, na semana passada foi... Vocês não estavam falando sério? Não, era resenha, mas, né, sempre tem aquele fundinho de verdade, né, resenha, Entendi, claro. entendi. Mas semana passada a gente ficou muito em cima da informação de treinador. O Luiz Fabiano, um dos melhores repórteres setoristas do Corinthians, é um cara que tem uma quantidade incrível de seguidores corintianos que acreditam na credibilidade das informações dele. E chamou a atenção que a imprensa inteira, na semana passada, retrasada, todos falamos o que, Fabiane? Sobre Tite, que estava literalmente acertado com o Corinthians. Na hora H deu Apalavrado. pra trás por um problema muito sério de saúde. Exato. Até aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Dorival Júnior entrou novamente na parada. E aí as conversas aconteceram, foram evoluindo. Trouxemos a informação semana passada através do Fabiane que o Fabinho Soldado esteve presente, tete a tete, frente a frente com o Dorival. O Quesada conversou várias vezes com o Dorival, assim como o Pretzel, e a gente foi conjecturando a informação. E aí eu recebi uma informação na semana passada, diretamente da Itália, e eu caí de costas. Porque o Roberto Mantini, para quem não sabe, gente, em 2020 foi só eleito o melhor técnico do mundo. É impensável você imaginar que um treinador desse gabarito poderia comandar um clube no futebol brasileiro. Não só por ter mercado aberto na Europa ainda, obviamente, e pela questão de grana. E ainda mais ciente da situação calamitosa, quase um colapso que vive o Corinthians. Muitos falaram que era fake news, nós sempre deixamos claro, conversando com Augusto Melo no desembarque da delegação na Neoquímica Arena, no jogo contra o Racing do Uruguai, que ele nos atendeu por telefone e falou que estava muito adiantado com o Dorival e era uma questão de horas para que eles pudessem literalmente acertar e assinar. Muito bem. Vários desmentidores de notícias falaram que era fake, era mentira. Vai lá cobrar fulano que disse isso. E aqui, gente, a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente está aqui para justamente ser o mais transparente possível com a nossa audiência. E com muita alegria, muita satisfação, que eu quero agradecer aqui ao César, que é um dos representantes do técnico Roberto Mantini, que jogou muita bola, inclusive, na Lazio, no próprio Corinthians, São Caetano, entre outros clubes. Ele está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes para poder falar um pouquinho mais sobre isso e falar sobre um técnico do tamanho de Roberto Mantini. Tudo bem, César? Um abraço para você, boa noite. Obrigado por nos atender por aqui. Boa noite a todos, Capelani. Boa noite a todos no estúdio. É um prazer enorme. Prazer é todo nosso. Bom, eu fiz aqui uma longa introdução, só para quem está ouvindo a gente pela primeira vez aqui, eventualmente, não sabe do que se trata, não cair de paraquedas. Então, só para que a gente possa deixar bem claro aqui, César, eu recebi essa informação na semana passada, diretamente da Itália, e obviamente depois virou um fato público a partir do momento que muitos repórteres viram, primeiro por você ter sido um jogador do Corinthians, e outra coisa, quando nós trouxemos a informação, falamos, olha, representantes do Roberto Mantini estarão na Neoquímica Arena, e depois, aquilo que parecia ser fake, porque é um paraíso muito distante, imaginar o Roberto Mantini do tamanho do gabarito dele aqui no futebol brasileiro, aí começou a ganhar uma grande proporção. Então eu queria te perguntar inicialmente, César, você é representante do Roberto Mantini aqui, faz parte da comissão técnica, dá uma sublinhada pra gente aí, uma resumida, por gentileza, Cezão. Claro, antes de tudo eu queria te parabenizar pela tua postura, pela tua conduta diante de uma notícia, o modo em que você trabalhou e o profissional que eu posso dizer que você é, tá? É tudo verdade. Isso começou na terça-feira da semana passada, quando eu tive uma conversa com o Fabinho Soldado. Ele estava indo para o aeroporto para conversar com o Dorival, que já tinha me antecipado que essa conversa com o Dorival estava bastante avançada. Conversei com o Mantini, tive o prazer enorme de colocar diretamente em uma videoligação como agora, o Mantini em contato com o Fabinho, depois entrou o Renan, que é o assessor secretário, onde falamos de mais detalhes, sempre muito claro da parte do Corinthians, a intenção de prioridade pelo Dorival. Conversamos, o Fabinho, a gente se falou na quarta-feira à noite, e na quinta-feira a gente conseguiu ter o primeiro contato com o presidente, tá? Onde nós fomos depois da partida contra na Sul-Americana, a gente estava aqui no Neoquímica Arena para ter uma reunião com o presidente, Augusto Melo. Nos recebeu muito bem, conversamos, esclarecemos alguns pontos, mas
diante de um momento no qual nós começamos a conversa com o Roberto Mantini, que tinha total interesse de vir ao Corinthians, pelas informações que eu dei, porque eu represento e faço parte dessa comissão técnica, eu expliquei o que é o mundo do Corinthians, a cobrança que um profissional de alto nível pode ter dentro de uma estrutura, dentro de uma instituição, e expliquei do A ao Z para o Mantini o que é o mundo do Corinthians, né? Pelo conhecimento que eu tenho, das experiências que eu tive, e ele aceitou esse desafio. Só que a única coisa que implicou realmente é que o contrato com o Dorival Júnior, quando o Fabinho Soldado foi até o Sul encontrá-lo, já tinha sido preparado, eram só detalhes que faltavam. E o que aconteceu na sexta-feira foi a confirmação daquele contrato que o São que foi apresentado para o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior aceitou esse contrato. Por isso que a conversa, a negociação com o Roberto Mantini não teve mais um segmento. Eu sou representante do Roberto Mantini no Brasil, eu faço parte da comissão técnica dele e teve sim essa possibilidade real de ele chegar ao Corinthians.